Olá, seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Esther Gomes e no resumo de hoje vamos falar sobre Gênesis. Na tradução hebraica, a primeira palavra deste livro é Bereshit, que significa literalmente princípio, mas a palavra Gênesis, ela provém da tradução grega da Septuaginta, que significa origens, né? Origens e Gênesis é a mesma palavra. Gênesis é o primeiro dos 5 livros escrito por Moisés e ele introduz, então, o Pentateuco, que é uma coleção de 5 livros. Os trechos de Gênesis são citados pelo menos 35 vezes no Novo Testamento. Quem nunca teve a sensação de estar lendo Gênesis 1, quando na verdade estava lendo João 1? Embora não seja uma citação direta, ambas as passagens, elas se assemelham muito. Centenas de alusões do livro de Gênesis são feitas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A Bíblia, ela é um livro que conta uma única história, onde todos os fatos convergem para uma única pessoa, que é Cristo. E aí agora você deve estar pensando, talvez a Esther não tenha lido a Bíblia direito, né? A Bíblia é uma coleção de livros que conta várias histórias de várias pessoas. Quando eu digo que a Bíblia é um livro de uma única história, eu quero dizer que, apesar dos seus milhares de personagens, diversos anos, né, desde a primeira até a última história, todos os fatos estão ligados e todos os fatos eles apontam para um único personagem, que é Cristo, né? Essa história ela começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Aí você deve estar pensando, mas Esther, nós não estamos vivendo Atos 29? Sim, nós somos a sequência da história, né? Nós somos a igreja primitiva que avançou para a modernidade, porém, a história ela foi escrita até o final. O livro de Apocalipse é um livro que trata de acontecimentos futuros, então a gente já sabe como essa história vai terminar. Embora o autor não se identifique em Gênesis e os fatos apresentados terminem pelo menos 300 anos antes do nascimento de Moisés, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento atribuem a autoria a Moisés, né? O livro de Gênesis, ele foi escrito após o Êxodo, enquanto o povo peregrinava no deserto. A história, descrita em Gênesis, começa na eternidade, quando Deus voluntariamente convoca toda a criação à existência, e ao criar o homem com as suas próprias mãos, e a sua imagem e semelhança, o Senhor sopra nas suas narinas, e o espírito de vida, né, faz com que, não só o homem, mas toda a criação, ela viva. Só que com relação ao homem tem um quê a mais, né. O homem é a única peça da criação que Deus chama de coroa da criação. E o que será que Deus quis dizer com isso, né? Bom, seria o ser que seria capaz de desfrutar de uma comunhão com Deus e trazer glória ao seu nome. Sempre ouvi dizer que toda a criação adora a Deus, né? Jó, ele fala que a natureza é apenas um sussurro da presença de Deus. Então, quando você ouve os passarinhos prestando relatório no final do dia na árvore, né? Quem já morou perto de uma árvore, como eu, sabe que pela manhã, pelo menos 4 horas da manhã, os pássaros acordam e se comunicam. E passam o dia, né, voando, e à noite, tipo, tardezinha já, às 5 horas da tarde, eles começam mais uma vez, como eu digo, prestar relatório, né, daquele dia e adorar a Deus com a sua forma de ser. Então, toda a natureza adora a Deus. Toda a natureza, ela evidencia a glória de Deus. Em Romanos 1 fala que Deus se revela também através da natureza, né? E o homem simplesmente rejeita porque não consegue ver isso, não consegue ver Deus na natureza. Mas a criação do ser humano teve algo diferente. Deus ele tocou no barro, ele formou o boneco, né? Ele formou o homem. E o Espírito do Senhor foi soprado nas narinas do homem. O homem ele recebeu a capacidade de ser a semelhança de Deus e nutrir uma comunhão com ele. Por isso ele é chamado de coroa da criação. O livro de Gênesis foi ditado por Deus a Moisés no intuito de explicar ao seu povo a origem do universo, do povo hebreu,
cujos ancestrais puderam ser traçados de volta a Éber, por isso eles se chamam hebreus, e a Sem, filho de Noé, né? Por isso são semitas. E dessa forma, o povo de Israel ficou consciente da história das suas famílias, costumes, idiomas e de diferentes culturas. Como Israel estava sendo conduzido por Deus para conquistar a terra de Canaã, Deus também revelou a Moisés o pano de fundo dos seus inimigos. Gente, veja só. Gênesis termina 300 anos antes do nascimento de Moisés. Aí você fala: então, como Moisés ficou sabendo de todos os acontecimentos e contou todos os fatos com tantos detalhes, né? Até mesmo diálogos ele colocou ali. Não só Gênesis, mas toda a Bíblia é um livro inspirado por Deus. O que isso significa? Quando a gente atribui a autoria a um ser humano, por exemplo, Moisés é o provável autor de Gênesis. Na verdade, a palavra correta não deveria ser autor, mas deveria ser escritor ou emanuense, né? Deus ditou o Gênesis para Moisés. E Moisés escreveu Gênesis à medida que Deus ditava. E enquanto ele ditava isso para Moisés, Deus ele foi falando da formação de todos os povos, né? A gente tem ali o episódio de Babel, quando os homens eles são confundidos e as suas línguas são divididas. E logo depois disso, Gênesis terminou 300 anos antes do nascimento de Moisés. Olha que informação importante. Logo depois de Babel, um dos episódios seguintes é falando sobre Nimrod, o homem mais poderoso da terra. Então Deus ele começa a mostrar para Moisés o seguinte: olha, vocês não estão sós no mundo, né? Existe povos, nações, povos fortes, munidos de carro de guerra. Eles sabem disso. Lembra que eles foram perseguidos pelo faraó, né? E a Bíblia diz que tanto os carros quanto os cavalos foram afogados, engolidos pelo mar. Então, Deus ele está mostrando para o povo de Israel que o lugar para onde eles estão sendo levados, as terras que eles conquistarão, já está sendo habitado por povos que já têm uma vivência de guerra, que já têm suas estratégias, já são munidos dos seus equipamentos de guerra. Então, imagina para esse povo como era então entender, né? Poxa, eu saí do Egito, como eles mesmos falam, né? Lá tinha cebola, damasco, figo, ou seja, de uma certa forma eles estão dizendo, lá tinha conforto. Tudo bem, eu era escravo, mas eu também era dono de uma terra. Eu morava em Gozém e eu era dono de um rebanho, embora eu fosse escravo. Então, como a gente conta para um povo que foi tirado desse conforto, entre aspas, levado para o deserto, e agora a gente vai e fala assim: "Ó, agora vamos invadir aquela terra que tem um monte de gente com armas e estratégias de guerra, né? Deus, ele teve que preparar o povo para isso. E o que eu acho mais interessante nessa história é que depois lá na frente a gente vai ver que Deus permite algumas mini guerras, né? Deus permite alguns povos estranharem Israel simplesmente por estarem passando. E aí eles lutam. E com isso Deus está treinando para uma ação futura, que é entrar na terra prometida. Bom, o foco primário de Gênesis é a promessa de Deus feita a Abraão. Israel, então, tinha um grande Deus que lutaria por uma pequena nação, de onde sairia o Salvador da humanidade, a luz do mundo, né? Então, para a gente entender, quando Moisés começa a escrever Gênesis, ele vai contar a história de Adão, né, a criação. Depois ele vai falar da queda e as suas consequências, né? E aí ele chega até Noé. Engraçado que quando ele faz a humanidade, Deus permite que esses homens se reproduzam e cresçam, né? Mas a Bíblia diz que a humanidade ela entrou numa decadência tão grande, um pecado, imoralidade tão grande, que Deus decide então destruir a humanidade. Mas no meio deles, ele escolhe um homem chamado Noé. E Noé, ele constrói uma arca onde são colocados ali um casal eh, de cada animal impuro, né? E 7 casais de animais limpos, além de sua família, que era constituída por 4 casais, Noé e sua esposa, os 3 filhos e as esposas.
Então ele escolhe Noé para ser esse segundo Adão, a gente pode dizer assim? Acho que não, né, mas o segundo recomeço da humanidade, sim. Noé, ele foi o segundo recomeço. E aí Deus, ele já começa então agora com 4 casais, cada um se reproduzindo e tendo seus filhos e constituindo as nações que provinham de cada um. Só que, mais uma vez, a humanidade cresce de novo, e aí agora todos falavam a mesma língua. Eles pensam em: vamos construir uma grande torre para chegar até Deus? Gente, é tão interessante essa passagem da Torre de Babel, e ali tem uma palavra que me impacta toda vez que eu leio, né. Ele vai falar o seguinte: "Olha, desçamos e confundamos aquele povo, porque eles têm um pensamento único e tudo quanto eles quiserem fazer, eles conseguirão". Aí a Bíblia está falando da unidade de pensamento, da comunhão entre os povos, né, e quando a gente se une com um propósito, né, aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Deus, ele vai fazer. Bom, depois de Babel, vem a geração de Sem, Cão e Jafé, a dispersão das nações, né? Quando Babel ocorre, a Bíblia diz que Deus confunde a mente daqueles homens e eles começam a falar em idiomas diferentes. Então, várias nações surgem dali. Eu acredito que eles foram tentando identificar quem fala igual a mim, quem me entende, vamos juntar aqui e vamos fazer a nossa nação. E a dispersão da nação acontece. Então, depois disso, né, vem a aliança com Abraão. E de Abraão saem duas grandes nações, os ismaelitas e os israelitas, que vêm então do seu filho Isaque, né? Isaque, por sua vez, também produz duas grandes nações, que é Esaú, que são os edomitas, e Jacó, que é o próprio Israel, né? E engraçado que Deus faz uma promessa para Abraão dizendo que ele seria pai de multidão, mas a Bíblia também diz lá em Romanos que ele não viu não viu essa multidão acontecer, né. Quem ele viu? Ele viu os filhos que ele teve só. Acho que 2 não pode ser considerado uma multidão. Mas pela fé ele creu, a Bíblia diz, e glorificava a Deus pelo cumprimento de uma promessa, né. A história de José, então, já está ali no finalzinho de Gênesis, quando José ele vai para o Egito e vai como escravo, mas Deus ele faz algo impressionante na vida de José e ele se torna imperador. E aí ele traz o povo dele para o Egito. A chegada do povo de Israel para o Egito, na verdade, foi ser recebido pelo governador da época, né, que era José, e ser acolhido no momento de fome. O mundo passava por 7 anos de fome e o Egito tinha provisão, porque Deus havia usado José para, levantar ali silos, né, e guardar alimento por um determinado tempo. E aí o povo chega até a terra do Egito, vivendo ali então 400 anos. Bom, fica conosco, o próximo resumo será Êxodo e a gente vai entender o que aconteceu nesses 400 anos e como foi a saída do povo do Egito. Se inscreve no meu canal, notifica aí, se você gostou desse conteúdo, continua com a gente, ok?